Estamos ao vivo? Ao vivo. Boa noite a todos. Estamos aqui novamente para a nossa live semanal. Toda semana a gente está falando sobre um tema da harmonização facial. Hoje eu estou aqui sozinho, mas por pouco tempo. Daqui a pouco vai entrar com a gente o professor Diogo Melo. Daqui a pouco ele já deve dar o ok para a gente, vai entrar. Para a gente falar sobre um tema bem interessante para os iniciantes na harmonização facial. Quem ainda não entrou nessa área belíssima e quer começar e não sabe por onde começar, quais tópicos que são importantes, quais temas são relevantes, o que tem que estudar, para onde, né? Por onde começa, para onde que vai, e a gente vai tentar esclarecer um pouco isso, né, com o Dr. Diogo Melo. O Dr. Diogo Melo é um parceiro nosso aqui do Instituto Diogo Lustosa, dá aula nas nossas especializações, já veio aqui várias vezes, e também vai ter um curso livre aqui com a gente, que a gente denominou Hof Beginner, ou seja, Beginner de iniciante, para quem está iniciando na área da harmonização facial. O Diogo está por aí já, não, né? Não, ainda não, doutor. Vou dando alguns recadinhos então. Primeira coisa, pessoal, as nossas lives anteriores estão todas no YouTube, no nosso canal do Instituto no YouTube. Então a gente já tem preenchimento labial com Hoff Miranda, tivemos também Full Face, que é preenchimento facial com ácido hialurônico e uso de bioestimuladores, comigo e a doutora Juliane Guiotti, desculpa. Depois a gente teve o Biothreads. Diogo já está aí? Só um segundinho, Diogo, estou acabando de dar esse recado aqui. Aí a gente teve o da Biothreads, junto com a Juliane, né, também, que foi na semana passada. E hoje a gente vai falar aí sobre a harmonização facial, né, dentro da harmonização facial para iniciantes, né, para quem está começando nessa área, né, para a gente poder explicar para os colegas como que ele deve começar, por onde que ele deve ir, né, para ele ter um norte, né? Então isso eu acho interessante. Professor Diogo Melo, seja bem-vindo, boa noite. Tem que colocar um áudiozinho lá pra gente, né? No celular. É verdade. Você já tá vendo? Vou colocar aqui um flashback estilo dance aqui. Precisando do retorno. Tá me ouvindo bem? Não tá saindo o retorno. Tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir aí? O pessoal da live está me ouvindo? Diogo, tô te ouvindo agora. Tô sim. Tá me ouvindo? Pela honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Tá também. É nós outros então, velho. Eu acho que eu vou colocar o fone de ouvido para não retroalimentar o som aí. Grande Diogo. Diogo, como é que anda a tua vida aí? Cara, tá corrido, hein? Eu tentei puxar o freio de mão, mas estão me empurrando para fazer geladeira. Eu vou... O meu som tá retroalimentando aí ou não? Tá certo. Não, acho que não, né? Tá tranquilo? Tranquilo. Tá tranquilo? Bem, se alguém tiver algum problema aí, fala pra gente, que a gente vai ajustando o áudio aí se precisar. Demais. A galera que já entrando, ó, Lígia Amorim, a Vanessa. Então, para quem está começando agora na harmonização facial, né, tá em outra área, e aí eu queria que você desse assim um panorama para o pessoal da saúde estética, seja da odontologia, da farmácia, da biomedicina, e que está querendo começar na harmonização facial e não sabe por onde começar, o que estudar, o que é importante, quais são os pilares, né, da harmonização básica. Então, o que você diria para esses profissionais hoje?
Bom demais. Primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite de dividir essa tela com você. Acho tão legal ter dois Diogo numa tela só. É bem legal isso. E é um prazer, né, fazer parte também da equipe, né, temos aí cursos, né, livre, tem especialização, e, e é isso. Pessoal que está começando agora, harmonização facial, né? Até um tempo atrás, nem existia essa terminologia. Até um tempo atrás, ninguém nem sabia o que era um botox, o que era um preenchimento. Em algumas áreas da saúde, talvez, até já sabia o que era, já se utilizava, já se vendia tratamentos, e que às vezes, nem sempre, isso é muito bem descrito em literatura, era ofertado meramente tratamentos bidimensionais, tratamentos que focavam apenas na resolução de vincos estáticos em derme. E hoje, com a entrada, eu vou puxar um pouco a sardinha para a odontologia, que faz parte, eu sou cirurgião dentista. Com a entrada da odontologia, muda um pouco esse preceito, muda a visão do profissional, onde passa a entender um rosto em 3 dimensões, em volume, altura, em profundidade, observar a ruga dinâmica, a ruga estática, o que é que levou a ter essa perda estrutural, a questão de hipercromias na pele, os cuidados em casa pelo paciente, o uso de home care. Então, muda um pouco o cenário o que é chamada hoje de harmonização facial. Então, eu fico muito feliz pela odontologia participar dessa história, assim como outras áreas, como, por exemplo, a biomedicina, que está nessa batalha, nessa luta, nessa jornada por muitos anos, né? Eu referencio um pouco mais aqui a odonto, porque o cirurgião dentista foca, né, o estudo dele em cabeça e pescoço durante 5 anos de faculdade. E entra numa especialização, por exemplo, de ortodontia, é mais 4 anos cabeça e pescoço, vai para cirurgia, vai para implantodontia, enfim, etc. E outras áreas também, todas elas têm os seus méritos, né? E quando a gente pensa em harmonização, quando eu me lembro, você sugeriu esse termo, Hof Beginner, né? Eu pensei, putz, massa, achei legal, porque hoje todo curso que a gente encontra é um curso assim. Vem aqui fazer a técnica de toxina Ultra Mega Power Mega Blaster, a técnica mais revolucionária que existe, só para quem já é ultra mega avançado. Mas se o cara é tão avançado, precisa, será, aprender mais alguma coisa? Tudo é avançado, e quem está começando aprende o quê? Aprende avançado já? Então, esse conceito de um curso voltado à harmonização orofacial para uma pessoa que está em uma fase de construção de conhecimento, para obter uma filosofia de tratamento, uma filosofia de diagnóstico, planejamento e, digo mais, ter produtos, e quando eu falo em produtos, associar a técnica a ser ofertada no consultório. Não basta um curso que fala só de toxina, ou só de preenchimento, ou só de peeling, ou só disso, aquilo. Que esses cursos acabam sendo avançados. Quando eu lembro, eu ensinava em 2008, 2009, a gente começou a ensinar o curso, ele chamava toxina e preenchimento. Era o nome dos cursos antigamente. Então, o curso de antigamente era toxina e preenchimento. Mas o profissional saía do curso fazendo o quê? Toxina. Ele não sabia ainda fazer o preenchimento. A prática era menor, ele fez um caso, ele tinha receio, a curva de aprendizado era longa, de anos, até conseguir fazer esse curso, né, fazer essa prática no consultório. E hoje a gente consegue, hoje tem uma liberdade acadêmica muito grande. O profissional que chega hoje no curso, ele sabe o que é cada produto, o que é cada técnica, ele só tem que saber agora como entregar de uma melhor maneira possível. Então, dentro desse curso Hof Beginner, um curso presencial, lá em Brasília, junto ali no Instituto Diogo Lustosa,
né? Então, nesse curso, o profissional vai começar a entender a complexidade da harmonização, técnicas que vão ter a possibilidade dele ofertar para o seu paciente um pouquinho de cada coisinha. E esse um pouquinho de cada coisinha, eu falo assim no diminutivo, mas não querendo desmerecer a técnica, mas é só para que fique de fácil a compreensão que são técnicas passíveis de serem entregues ao paciente, fidelizando esse paciente, ao longo do tempo trazer uma mudança extremamente significativa. O que é muito diferente de simplesmente aprender Botox ou simplesmente aprender preenchimento. Até porque aprender preenchimento é uma jornada, né? Aprender a preencher é uma trajetória muito longilínea. Ninguém aprende a preencher do dia para a noite. Mas precisa ter o exemplo que eu dei, a lojinha, o produto para ser ofertado ao seu cliente. Essa é a concepção. Pegar alguém que está no início, eu queria tanto aprender, fazer, trabalhar nessa área, será que serve para mim? O que é que eu tenho que ver? Vai aprender uma sequência, um passo a passo que funciona, que é 100% seguro, que não tem margem de erro, para daí continuar a sua jornada clínica e aí sim adentrar em cursos avançados. Porque é triste, Diogo, não sei se você passa por isso aí no Instituto, mas eu passo no Instituto ali em São Paulo, no Instituto FAM, a pessoa chega num curso de bioestimulador ou num curso de lip lift, só que ela nunca nem injetou uma toxina. Como é possível isso? É difícil entender, né? Como que a pessoa quer trabalhar, às vezes, com um polilático, sendo que não sabe nem onde é o subcutâneo? Sim. É complicado. Eu parei de falar agora. Tem um delayzinho aqui do... Então, Diogo, a gente, resumindo já o que você falou, que eu achei bem interessante, né? Bastante esses tópicos. Então, os temas mais relevantes para quem está iniciando agora na harmonização, né? Me corrija aí se você achar diferente, né? Mas a gente falaria aí de anatomia, análise facial, toxina, preenchimento, preparo de pele. Então, esses temas, eles seriam bem relevantes para a formação inicial do profissional, que hoje o profissional ele sabe bem, toxina e preenchimento, quem está começando, mas não sabe, às vezes, da necessidade de preparar a pele, por que a gente tem que preparar a pele, qual que é a vantagem, que benefício que isso traz para uma harmonização facial, né? Por que eu tenho que conhecer de análise facial, por que eu tenho que conhecer a anatomia e o que eu preciso conhecer da anatomia da face para poder praticar a harmonização facial, né? Então, não querendo falar só do curso, mas é isso que contempla esse curso que a gente criou aqui para o Instituto Diogo Lustosa, né? Que você vai ser o professor aí desse curso aqui em Brasília de 3 dias, mas eu queria que você explicasse os pormenores, né, de cada um desses tópicos, o que a pessoa tem que aprender e o porquê aprender, né? Por exemplo, se a gente começasse falando de anatomia facial, o que é mais importante, né? O que tem que dominar mesmo, e na sequência a análise facial e o preparo de pele, o que você poderia falar para a gente desses principais tópicos aí para quem está iniciando? A anatomia é imprescindível, né? É inadmissível um profissional que pretende trabalhar em harmonização facial não dominar em excelência a anatomia de cabeça e pescoço. Então, ter um livro, nem que seja um livro, um e-book de anatomia humana, é essencial para todo e qualquer profissional da saúde que deseja entrar nessa área. Começar a rever base óssea. Não precisa saber todos os pormenores dos acidentes anatômicos, mas saber do osso frontal, zigomático, arco zigomático, têmpora, osso temporal, maxila, pré-maxila, mandíbula, espinha nasal anterior,
osso nasal, cartilagem alar, ponta de nariz, o mínimo da anatomia humana. E saber como fazer a correlação entre a anatomia humana e a prática clínica. E aí é onde tem um gargalo muito grande. Porque o profissional não consegue entender o que ele viu no livro para o que ele tem que aplicar no paciente, área de risco. Vou dar um exemplo bem fácil aqui, já até fica a dica aí para o pessoal que está assistindo. Se você passar a mão aqui na base do corpo, aqui da mandíbula, você vai sentir o músculo masseter. No ângulo mandibular, você vem passando aqui a mão na margem, você vai sentir uma depressão. Essa depressão normalmente fica na fibra anterior aqui do masseter. Essa depressão, quando você aperta e passa o dedo para frente e para trás, você vai sentir, parece um canudinho, vai troque, troque. E aí você, se apertar, dói. Esse doer aqui é a artéria facial. A artéria facial emerge nessa região. Ela pega na diagonal ascendente de base de periósteo, subcutâneo, 1 centímetro em média da comissura, chega na região próxima à asa de nariz, está aderida à derme. E ela vai permear a superfície de asa de nariz, vai aqui na angular e vai até acima na região de glabela. Se você não sabe aonde está a artéria facial, como é que você se propõe a fazer pelo menos um preenchimento no paciente? Aí vai preencher região de lateral de asa de nariz, na região de fossa canina, não sabe onde está a artéria, excede a quantidade de medicamento, tem risco de necrose. Então perceba a linha tênue entre a anatomia humana e uma possível intercorrência. Se eu sei onde a área de risco, eu não vou intervir na área de risco, vou intervir à distância. Quando a gente entende anatomia, né, e já pensando até em base óssea, zonas compartimentais adiposas, eu já entro numa fase de análise. Eu já começo a analisar a face do meu paciente. Já começo a traçar comparativos entre o lado direito e esquerdo, onde eu começo a prestar atenção em assimetrias pré-existentes. Todo ser humano é assimétrico. 100% de simetria também não é bonito. 100% de simetria, às vezes, gera um ar de artificialidade, um ar meio de plasticidade. A plastificação não é tão interessante assim. Mas uma anatomia equilibrada é harmônico. Então, começar a observar ângulo mandibular, distância bizigomática, é muito importante. O paciente está em repouso. Olha essa dica que legal aqui para você que é profissional, que já até atua na área. O paciente está em repouso e você olhou o nariz dele, tá condizente com a linha média. E ele fala para você, ah, doutor, eu não gosto do meu nariz, eu quero vir aqui para fazer um preenchimento no meu nariz. Ah, legal, então sorri. A hora que sorriu, o nariz desviou. Você falou, ué, em repouso, o nariz está alinhado. Sorriu, o nariz tortuoso, ah, então eu vou preencher. Não, para, errou o diagnóstico. Errou porque o problema é muscular. Se você sorriu e entortou, está tendo uma hipertonicidade de algum músculo. Porque se em repouso estruturalmente está positivo, por que na hora que sorri entorta? Diagnóstico. Então é muito importante diagnosticar, e para diagnosticar e fazer uma excelente análise tem que dominar a anatomia humana. Percebem como é muito íntima a correlação? Agora, voltando um pouco no que o Dr. Diogo Lustosa comentou, além de todos esses aspectos de toxina, preenchimento, preparos dérmicos, anatomia, análise de face, que vai ter nesse curso, nós vivemos hoje em tempos tenebrosos. Vivemos em um tempo onde existe um complô de uma sociedade, por muitas vezes, para prejudicar um profissional de boa índole que trabalha com harmonização. Então, é extremamente importante, e eu como professor tenho esse dever e obrigação de ensinar e orientar o profissional que faz o curso a se resguardar legalmente. Então, é fundamental o resguardo legal para exercer a harmonização facial.
E isso a gente vai entregar com uma plenitude fantástica também dentro desse curso. Então, se você que já atua com toxina, que já atua com preenchimento, que ainda não sabe trabalhar com uma linha, uma filosofia de fidelização na entrega de protocolos e planos de tratamento mais longos e duradouros para o seu paciente, é um momento interessante, até porque você vai aprender a se resguardar legalmente. E o resguardo legal nos dias em que vivemos podem ser a linha tênue entre o seu sucesso e a tranquilidade do seu futuro e você, às vezes, perder tudo aquilo que você construiu ao longo dos anos. Então, hoje Diogo Melo, precisamos nos Diogo Melo, só um minutinho, legalmente. vamos responder a Solange. Ela fez, né, uma Solange. bariátrica e ela gostaria de saber como que ela poderia estar resolvendo a situação com preenchimentos, né, devido a ter ficado com muita pele. Muito bom. Eu vi aqui a perguntinha dela, Solange, né? Fiz bariátrica. Cadê? Passou aqui. Fiz bariátrica. Estou parecendo um avatar. Os avatares são bonitinhos, até azulzinho. Mas se você não está gostando, podemos melhorar, né? O preenchimento que você precisa provavelmente é um preenchimento de volumetria facial. Um preenchimento volumétrico com gel de ácido hialurônico de maior densidade para reconstruir as zonas compartimentais que foram perdidas após a cirurgia. Da mesma forma como o seu corpo emagreceu, o seu rosto também. E além disso, hoje o uso de bioestimuladores são extremamente importantes justamente para esse público. Então, hoje, um paciente que vai submeter a uma cirurgia bariátrica teria, entre aspas, que ter a orientação do profissional que vai executar a cirurgia de que ele tinha que se prevenir antes. Essa prevenção vem com bioestimulador, que pode também ser associada com fios para o reposicionamento tecidual. Então, perceba que a reconstrução da face, uma vez perdida, as zonas compartimentais adiposas, que normalmente são as anteriores, que são as primeiras que perdem. Acho que isso chama biothreads, mas tudo bem. Biothreads, é isso aí. Então, Solange, né? Solange, você perdeu 90 quilos. Olha que maravilha. Show de bola. Eu sugiro a você depois enviar uma mensagenzinha inbox no Instituto Diogo Lustosa, marca ali um agendamento que com certeza o Dr. Diogo e a doutora Juliana vão poder te orientar, te explicar. Eles têm resultados fantásticos para esse tipo de perda estrutural na face. E eu entendo o quanto isso é chato, né? Porque o corpo começa a ficar lindo, mas o rosto não acompanha. O rosto começa, em vez de ficar bonito, começa a ficar um pouquinho mais, um aspecto envelhecido, às vezes até mesmo insalubre, né? Cadavérico. Eu posso fazer vários adjetivos. Quem não me conhece sabe que o meu humor é um pouquinho negro, igual o meu jaleco, mas é isso aí. Marca o horário no Instituto, que vai ficar massa pra caramba. A doutora Juliana depois pode mostrar a foto, ela fez também bariátrica, ela perdeu alguns quilinhos, então o rosto dela tá lindo agora, depois vocês podem... Brincadeira, não fiz bariátrica não. Tá. Mais perguntas, Diogo? Que você falou isso? Falou que você fez bariátrica, Juliana. Ela vai aparecer aqui, eu acho, para falar que não é bem assim não, viu? O que é? Que é? Olha como ela tá bonita com biothreads, ó. Não tem vergonha, não. Alguém me chamou biothreads? Alguém falou do meu nome aí? Foi. Como é que você me faz É uma técnica isso? excelente para quem fez cirurgia bariátrica. Uma técnica muito maravilhosa. Você vai ver, viu? Diogo, me fala uma coisa aqui, aproveitando já essa questão da pele. Em que momento, Diogo, para o pessoal aí que está começando, em que momento e por que que deveríamos realizar um preparo básico de pele para fazer uma harmonização orofacial? Que vantagem, o que que a gente ganharia com isso dentro de um planejamento, né? Já selecionando mais de um tipo de tratamento. Às vezes o paciente vai fazer toxina botulínica ou preenchimento, seja com ou sem bioestimulador,
por que eu deveria fazer um preparo básico de pele? Em que eu beneficiaria o meu paciente, né? O que beneficiaria a minha prática clínica também, doutor Diogo Melo? Muito boa pergunta, doutor Diogo Lustosa. Na verdade, o que acontece? Imagina, vamos fazer uma analogia, só para ficar mais claro o entendimento, que eu desejo fazer uma plantação, eu quero plantar rosas, né? Porque plantar rosa é legal. E aí eu quero pegar um vaso, e eu peguei areia e joguei dentro da areia e enfiei as sementinhas lá, os botõezinhos de rosa. Nenhuma rosa vai florir, porque não tem naquela areia substâncias necessárias para as funções vitais da rosinha. A rosa vai morrer, vai murchar e não vai sobrar nada. Então, se o paciente chega no meu consultório e a pele dele não tem nenhuma ou a mínima condição de fazer nenhum tipo de tratamento, ele não vai responder a nenhum tipo de tratamento. O tratamento será pobre. O paciente vai investir um valor e não vai colher as mudanças e benefícios que poderia ter. Quando eu pego um paciente jovem, um adulto de média idade, ou às vezes um adulto mais maduro, que às vezes na vida teve um hábito de ficar no sol, esse paciente às vezes é tabagista, ou teve algum problema sistêmico mais grave, esse problema teve um envelhecimento precoce, essa pele não tem condição de resposta tecidual mediante ao medicamento que eu vou colocar diretamente. Por exemplo, toxina ou preenchimento. Então, quando eu faço um preparo prévio, eu devolvo qualidade de índice de aumento de índice de mitose. A mitose é fundamental para crescimento celular. Então, eu tenho que nutrir a célula desse paciente para que agora sim eu consiga realmente ter um resultado, por exemplo, do meu preenchimento. Muitos profissionais me perguntam, Diogo, eu fiz um preenchimento na paciente e durou 2 meses. Por quê? É porque a pele dela não estava propícia e apta a receber o gel de ácido hialurônico. O ácido hialurônico entrou, foi absorvido pela pele, porque ele é uma matriz extracelular, absorve água, a pele em volta estava passando sede, captou toda a água. E o que encanta? Volume. O volume foi perdido. E seu paciente agora acha que não tem mais nada, porque a pele não estava previamente preparada para receber esse tipo de tratamento. Paciente para toxina, um monte de ruga estática, até mesmo para preenchimento, rugas estáticas. A ruga estática ela é hipercromatizada. A minha mão parece que está branquinha. A hora que eu estico a mão, olha só, um monte de ruga. E nessa linha estática que está pigmentada, toda linha estática ela é hipercromatizada. Tem mais croma, é mais manchada. Você aplica toxina, faz preenchimento, faz o que você quiser, continua manchado o rosto do paciente, ele não vê melhora significativa. Aí você entra, às vezes, com um protocolo de peeling químico básico, né? Uma única fórmula, um home care para ele usar em casa e pronto, transforma a face desse paciente. Porque aí você potencializou, você valorizou essa toxina, valorizou o seu preenchimento, e aí o paciente vai olhar e falar, nossa, eu nunca fiz um botox, né, que eles falam dessa forma, que ficasse tão bom como esse que eu fiz com o senhor. Por quê? Você começou a suavizar a hipercromia. E isso encanta o paciente, é porque você realmente entrega tratamento. Você não fica brincando de deixar ninguém bonitinho. Porque para brincar de deixar bonitinho, tem um monte de profissional por aí para fazer brincadeira de mau gosto com os pacientes. E não é a função de um profissional de excelência brincar de deixar bonitinho, e sim tratar o paciente. Tá? Eu nem lembro, tinha outra pergunta, falei tanto que eu já até esqueci. Se tiver pergunta, pode.
Tem mais pergunta? Se não tiver, eu mesmo vou fazer Melo, pergunta. estão perguntando aqui, então, por que que o bigode chinês, ele prevalece? Bigode chinês. O bigode chinês. Muito bom. Por que que o bigode chinês prevalece? Primeiro a gente tem que entender o que é o bigode chinês, né? O sulco nasolabial. O sulco nasolabial, que é esse sulco aqui, esse vinco, eu não tenho porque eu tenho apenas 19 anos, né? Mas o sulco nasolabial, ele acontece pela intersecção do músculo orbicular da boca com o músculo levantador do lábio superior e asa do nariz. Quando esses dois músculos se encontram, gera uma dobra tecidual. Essa dobra tecidual, quando o paciente tem uma boa hidratação de pele, é mais jovem, ainda tem colágeno, elastina, fibroblasto, o tônus muscular ainda não é tão hipercinético, você ainda tem a reposição dessa pele, ela é elástica. Ao passar do tempo, ela começa a quebrar. Aí você tem, primeiramente, normalmente, um vínculo estático. Forma uma linha na pele. Essa pele, de tanto dobrar, quebrou. Então, você tem uma quebra na continuidade da derme pela morte de células. Pode iniciar já um preenchimento. Vai preencher com agulha na derme. Para fazer o primeiro trauma é a agulha. Processo inflamatório. A inflamação é benéfica ao organismo porque é cicatricial, é de reparo. Colocou ácido hialurônico, promoveu a formação de um arcabouço compartimental, proliferação de célula para tentar cicatrizar e deixar lisinho. Não cuidou, não fez nada disso, agora vai ter uma perda estrutural. Vai perder a zona compartimental adiposa, vai perder um pouco da hipoderme. Agora você tem, além do vinco estático, a perda de volume. Já tem dois problemas. Antes só tinha um, agora tem dois. Se não cuidou e continuou, e isso depende também de fatores genéticos, hereditários e de fatores, né, externos, como a gente citou, né, perder noite, tabagismo, má alimentação, enfim. Essa perda da hipoderme, aqui eu tenho a pele, aqui eu tenho o músculo. A pele vai aderir à fáscia muscular. E uma vez aderida à fáscia muscular, agora você tem três problemas. O vinco estático, a perda estrutural e a aderência. E essa aderência agora você vai ter que fazer uma subincision, você vai ter que fazer uma divunção, um descolamento, para gerar novamente esse espaço, preencher, manter, fazer mais tratamentos. Ou seja, não vai desaparecer do dia para a noite. Não tem como. O que você passou 20, 30, 40, 50 anos destruindo, não tem como sumir do dia para a noite. Então, é preciso fazer um tratamento mais longo para ter um resultado 100% eficiente. É claro que cada tratamento que faz vai ficando melhor, o paciente fica mais animado, né? Mas isso, né, Diogo, é um erro de diagnóstico muito grande por conta dos profissionais. O paciente chega no consultório e aí ele fala para o profissional: quero tratar meu bigode chinês. Ah, tá bom, toma aqui 1 ml de ácido hialurônico que vai resolver sua vida. Não vai resolver a vida de ninguém. Infelizmente não vai. Só se for ungido, sei lá. Ou se esse ácido hialurônico, essa bactéria fermentou ele, sei lá, na aurora boreal. É impossível, né? É isso aí. Eu vi mais umas perguntinhas aqui, tem tanta pergunta aqui. Paciente aqui, ó, tem hipertensão, Doutor, hipotireoidismo e síndrome do pânico. Tem contraindicação para realizar esses procedimentos, tanto de toxina quanto de preenchimentos? A hipertensão tem que ver se está controlada, né? Se está tomando medicamento, se está sob controle. Quando o profissional que vai executar a terapia, o ideal é solicitar uma carta de aceite, né, uma carta de liberação do médico, do cardiologista responsável, para saber qual é o risco dessa paciente. Então, quando o paciente chega no consultório, o paciente é hipertenso, eu peço ao paciente: está fazendo acompanhamento médico? Ah, eu estou. Então, solicita para ele uma cartinha de liberação, fala que você quer fazer um preenchimento, sei lá, um preenchimento labial,
pede para ele a liberação para o tratamento, ele vai lá, faz uma cartinha, ó, a paciente pode fazer que está tudo equilibrado, tudo legal, a pressão dela. Mesma coisa, hipotireoidismo. Ah, está controlado, está tomando o medicamento correto, está tomando Puran, está tomando sei lá o quê. Ah, beleza, então pede para endocrinologista, faz a liberação por escrito, me traz a liberação que a gente executa. Se o médico responsável pelaquela patologia liberou, é possível. Síndrome do pânico. É possível fazer sedação com óxido nitroso? É possível fazer algum protocolo medicamentoso para o paciente ter uma sedação, ter um conforto maior? Sim, é possível. Pode fazer endovenoso, via oral, pode chamar um anestesista, convidar um anestesista até o consultório, fazer uma sedação? Pode, tranquilo. Então, para tudo nessa vida tem jeito, né? Ou para quase tudo, não sei. Tem coisa que eu acho que não tem muito jeito, não, mas para quase tudo tem jeito. Ana Maria aqui, estou encantada com este debate, muito bom. A doutora Laide aqui, coerência nos protocolos, muito bem, trabalha nessa linha, show de bola. Uma galera aqui que eu já conheço aqui, uma galera que eu não conheço, muito legal, show de bola. Que mais? Qual mais? Tem mais pauta do dia aí? Doutor, e sobre que o tem uma legal, olha só. bruxismo, é indicado a aplicação de botox para amenizar? O bruxismo. O paciente que range os dentes, normalmente tem algum fator emocional envolvido. Interessante diagnosticar qual é esse fator emocional, porque a informação de apertar o dente vem do cérebro, né? O músculo, ele não acorda e fala, opa, que legal, tem dente ali embaixo, vamos apertar esse dente para destruir com tudo, né? Ele não pensa assim. A informação vai vir do cérebro. Normalmente, essa informação, por estresse, alta concentração, ansiedade ou em outros fatores, isso tem que ser investigado, ele vai gerar uma informação de apertamento. Grande parte dos pacientes fazem o apertamento em vigília, que é o apertamento acordado, durante o dia, só que eles nem sabem que apertam o dente durante o dia. Às vezes, por exemplo, no momento de lazer, a pessoa que toca piano está concentrada para executar aquelas notas com precisão, ela está apertando o dente. A pessoa na academia está puxando peso, está apertando o dente. E isso é acordado, aumenta a potência absurdamente. E aí a pessoa vai dormir. Ela dorme e durante todo aquele sono, ela apertou o dente durante apenas 1 minuto. E ela acorda cansada. Nossa, meu Deus, eu apertei meu dente a noite inteira. Não, na verdade, você apertou seu dente no dia anterior. Imagina que você saiu correndo agora e você resolveu correr 10 quilômetros e você nunca correu na vida. Você vai chegar na sua casa esgotada. O músculo vai estar com excesso de ácido lático. Vai ter regiões com falta de oxigenação. Você vai deitar para dormir e vai dormir, porque você está cansada. No outro dia, você acorda, sua perna está toda dolorida. Você correu enquanto você dormia? Não. Ninguém... Bom, tem gente que acha que até corre dormindo, mas normalmente a gente não corre quando está dormindo. Mesmo se sonhar, não vai cansar a perna. Então, o estresse muscular foi gerado no dia anterior que correu. Quase sempre o bruxismo é a mesma coisa. Apertou o dente um dia anterior e no outro dia está sofrendo com a consequência. Respondendo agora a pergunta, toxina alivia? Ajuda muito. Mas para aqueles casos onde você diagnostica uma hiperfunção do músculo. O que eu vejo, Diogo, é assim, está tendo muitos casos que estão sendo negligenciados ou sem diagnóstico, onde o paciente não tem músculo hipercinético, ele não tem o músculo ativo, e ele entra no estado de estresse, entra no estado emocional, porque bateram no carro dele, porque está com cheque devolvido, ou N fatores, e ele entra em estresse, e nesse estresse ele aperta o dente. E aí ele passa por estresse 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, né?
E aí ele fala, não, eu ranjo os dentes, eu tenho bruxismo. Não, você está estressado mesmo. E aí entra com alta dose de toxina no masseter, no músculo que é normo, porque o músculo normo dói mais do que o músculo hiper. Ele está acostumado a receber tanto estresse. E entra com a toxina, relaxa o paciente. Agora o paciente não consegue nem chupar picolé, porque o músculo elevador está totalmente relaxado. Então, o diagnóstico é fundamental para todo e qualquer tratamento, tá? Mas, se enquadrar nesses pré-requisitos, a toxina ajuda demais. Tem um livro que saiu há um tempo atrás sobre Alzheimer, e eu fui mencionado nesse livro. Né? O autor do livro tem que ver, né, Diogo, mencionou... se isso é uma DTM, se é uma hipertrofia de masseter. É N fatores, né? Ou Oi? Tá tendo, acho que um delay aí no áudio. Mas, enfim, o diagnóstico, ele é... Oi? O diagnóstico, ele é complexo. Ele não é... O paciente chega, eu aperto o dente e põe toxina. Porque tem um delay, assim, a gente fica meio perdido, né? Eu falo, aí demora, mas eu ia fazer a comparação aí da hipertrofia de masseter com a disfunção DTM, né? E também que a toxina, não adianta a gente achar que ela vai resolver, o paciente não vai precisar usar uma placa miorrelaxante, né? Isso que tem que ficar claro, que eu já vi várias vezes a pessoa, eu não quero mais usar a placa, então vou começar a aplicar toxina com a frequência, né, para poder tratar essa minha DTM. Na verdade, não trata DTM, né, tira um pouquinho da potência muscular e também não é uma troca em relação à placa. Na verdade, precisaria dos dois tratamentos concomitantes, né? Só para deixar claro aí para os colegas, às vezes estão começando, né? Só para eles saberem o que é o que, né, Diogo? Doutor, e voltando para essa linha de iniciantes, os acadêmicos, eles gostariam de saber qual o período, né, que eles já podem entrar na harmonização, fazer o curso, né, de especialização, e eles também gostariam de saber, assim, quais dicas, né, que vocês podem passar para que eles venham fazer esse curso de especialização. Aí tem que o CRO, na verdade, lançou até uma nota falando que hoje o colega, né, que está fazendo, ainda está em formação, ainda está fazendo a graduação, ele não pode fazer os cursos de aperfeiçoamento, ele não pode entrar ainda na especialização, ele tem que ter feito inicialmente a graduação. Eu estou no 7º, 8º período. Você ainda não pode fazer um curso, né, de aperfeiçoamento em harmonização orofacial. Você tem que primeiro formar para depois, né, entrar na área. E aí, mas eu já queria começar a estudar. Estude sim anatomia da face, análise facial, proporções. Tudo isso já vai ajudar e muito, né? Que é uma das grandes deficiências de alguns colegas que querem já aprender os procedimentos, mas estão com déficit de base, né? De conhecimentos básicos que são importantes para a gente poder fazer a harmonização facial. Mas só esclarecendo que para fazer especialização tem que finalizar a graduação e também os cursos livres, que a gente chama, os cursos de aperfeiçoamento, precisa também estar formado. Tá? A gente sempre recebe essa pergunta, eu estou no 5º, no 6º, no 7º, não pode, de fato, primeiro tem que formar para a gente poder, né, iniciar essa formação aí na harmonização facial. É isso aí. Na verdade, o acadêmico, até outro dia eu ministrei uma palestra, outro dia não, já tem meses, uma palestra numa faculdade, né, de odontologia, na universidade, e a pergunta foi, Diogo, eu queria estudar harmonização, mas eu não tenho na graduação. Tem sim, você tem harmonização na sua graduação. Você tem anatomia de cabeça e pescoço, você tem fisiologia, reparo tecidual, sistema nervoso, como que um axônio transmite acetilcolina, que vai ligar na SNAP25, na placa motora. Você tem todas as disciplinas, bioquímica,
ácido, básico, ácido, base, o que é um ácido, o que é uma base, o que é uma reação, o que é um veículo, um reagente, tem tudo. Você tem tudo na sua graduação. É que talvez não conseguiu ainda trazer de forma consciente a necessidade de entender toda essa base curricular para exercer a harmonização. Então, muitos profissionais chegam nos Análise cursos... facial, né? Anatomia. Sim, tem tudo, está tudo dentro da graduação. Não existe, talvez, ainda, embora algumas faculdades até tenham, a disciplina específica. Algumas faculdades já têm, mas não são todas, né? Mas, de qualquer forma, vocês já podem estudar essas disciplinas, essa matéria básica. Você pega um livro de fisiologia, um tratado de fisiologia, putz, é lindo. Pega um livro de anatomia, cabeça e pescoço, vai estudar a origem e inserção de músculo, a ação. É maravilhoso. Então, está tudo na graduação. Tá? Se você dominar isso, você vai ser um profissional que faz harmonização de uma forma impecável. Eu tenho certeza disso. Tá? Cirurgia, né? O cirurgião dentista faz cirurgia na faculdade. Saber suturar, tipos de sutura, incisão, trabalhar com campo asséptico, protocolos de pré e pós-operatório, protocolo medicamentoso, está tudo na graduação. Então, a nossa base é muito sólida, né? Muito sólida essa base. Então, está tudo aí. Se você domina a graduação, você vai dominar a harmonização. Todos os profissionais que eu já ministrei curso, que fizeram uma graduação de excelência, são profissionais de excelência. Agora, se você não sabe nem que semestre que você está, complicou um pouco, né? Mas ainda dá tempo. Tudo dá tempo. Com um pouco de fé e um pouco de esperança, a gente consegue, né, colocar todo mundo no trilho ali e aprender um pouquinho mais. Tem uma pergunta aqui, ó, da Rose. Ela pergunta assim, doutor, o Renova Skin, no caso de rugas finas, com quanto tempo coloca novamente? O Renova Skin é um ácido hialurônico fluido, é um ácido hialurônico, sendo assim, a cada 15 dias você pode aplicar novamente no paciente. Oi. Preciso escutar, porque senão não tem. Pode falar. Tem um monte de pergunta aqui, se quiser eu posso ir lendo. Tem uma pergunta aqui de umas pápulas aqui de ácido hialurônico, que eu achei interessante. Deixa eu ver onde que ela tem. Tem um monte de pergunta aqui, se quiser eu posso ir lendo. Vai lá, Diogo, manda ver aí, vai respondendo. A gente está chegando no final da live, mas você responde aí, dá um sprint, responde o que você quiser aí. E vamos já chegando ao final. Tá. Bom, aqui eu acho que era uma pápula com ácido hialurônico que aplicou em pápula no paciente, né? Se for um ácido hialurônico que fez a pápula, acho que foi o da Galderma que aplicaram aqui, elas devem sumir com mais ou menos um mês, tá? E pode sumir antes com o uso de hialuronidase. Tem que ver com o profissional que aplicou para poder reduzir. Se eu utilizo o PRP, em verdade vos digo, eu particularmente utilizo pouco o PRP, mas eu acho maravilhoso o PRP, PRF, PRF, todos os agregados plaquetários, eu acho excelente. Quando operava, eu usava muito. Na harmonização, eu acabo usando um pouquinho menos, mas isso é eu. Eu gosto muito de ácido hialurônico, bioestimulador, mas qualquer outro tipo de agregados é bem-vindo, né? Aqui a Magna, aqui vocês estão de parabéns pelos esclarecimentos aos seus seguidores. Isso é maravilhoso para tirar todas as dúvidas dos pacientes que muitas vezes têm medo de fazer um procedimento. Muito obrigado, Magna. Fico muito feliz. Fica o convite aqui para ir até o Instituto Bioglucose em Brasília para fazer um procedimento, uma avaliação ali, tá?
Ah, fica o convite novamente ao curso de harmonização orofacial Hoff Beginner, né? Um curso de harmonização orofacial que foi pensado e construído para entregar ao profissional a segurança de trabalho em vários pilares da harmonização. Ah, Diogo, eu vou sair do curso de harmonização sabendo passar fios em têmpora e colocar bioestimulador junto? Não, não é essa a função, né? A função não é essa desse curso. A função é trazer uma base sólida, Hoff Beginner, e esse beginner não entendam de uma forma que, eu já atuo há um ano, eu sou beginner ou eu sou advanced, né? Então, depende. O que é importante para o ser humano? Deixar o ego de lado. O ego, ele é muito importante para o seu crescimento pessoal e profissional. Mas quando o ego se transforma em vaidade, aí ele pode ser muito perigoso porque te impede de crescer, tá? Acho que é mais ou menos isso, né, Diogo? Tá com um delay de uns 7 segundos. Vou bater palma aqui para eu ver como que vai bater palma isso do aí, outro lado. Diogo. Muito obrigado por ter participado aqui desse... A gente até tentou fazer um bate-bola, né? Mas é um delay, assim, de um... Eu estou contando aqui, eu acho que é de uns 6 a 7 segundos. Assim, a gente fica ali, eu até tento fazer, mas é difícil, né? Mas eu acho que deu para esclarecer bastante coisa, bastante conteúdo para os colegas. Deu para ter uma ideia do que... Qual que é a nossa ideia em termos de curso aqui com esse Hoff Beginner aqui no Instituto Diogo Lustosa, né? Você liderando esse curso aí, que vai ser no dia 18, 19 e 20 de março, né? Com o professor Diogo Melo. Vai ser sensacional. Aqui a gente sempre tenta montar um curso com bastante atendimento. Diogo Melo, ele tem muita experiência, muita formação e é extremamente inteligente, né? É o maior profissional da harmonização do país, ao longo dos seus 2 metros de altura. Brincadeira, professor, você é show mesmo, você sabe. E aí eu quero, né, convidar todos os colegas que querem iniciar na harmonização, não sabe por onde, comecem com um curso sólido, com alguém que tem experiência, né, com os principais tópicos para você iniciar com o pé direito mesmo, dentro dessa área tão bonita que é a harmonização facial. A gente também tem os cursos avançados aqui no Instituto Diogo Lustosa, como também tem lá no Instituto FAMA. Aí está o convite, né? A gente está deixando aí o link para vocês verem. O link está na nossa bio, na nossa página do Instagram, no Instituto Diogo Lustosa, tá? E vocês também, as meninas já deixaram para vocês também, né, o link. Já falei das lives anteriores que estão no nosso canal do YouTube. A nossa próxima live da semana que vem é um tema diferente, inovador aqui dentro da harmonização, que é sobre a questão da harmonização para a equipe auxiliar. A gente denominou isso de Hoff Staff, né? A equipe aí auxiliar também tem que dominar a harmonização facial. Tem que saber diluir bem a toxina, um bioestimulador, preparar uma mesa cirúrgica, saber quais são as agulhas, cânulas, calibre. Então, assim, uma série de coisas você imagina com a formação e você também tendo ali a sua equipe auxiliar, TSB, né? Ou, né, se for de outras profissões da saúde estética, imagina se o seu profissional que te ajuda ali, né, o teu auxiliar, dominar, né, todos os detalhes inerentes à prática ali clínica da harmonização facial. Realmente facilita demais a nossa vida. E, Diogo, em parceria até com a empresa de vocês, a gente está soltando o curso dela online também, que vai ser fantástico. Então vai ter a possibilidade de fazer presencial, e para quem não quiser fazer presencial também vai poder fazer online já daqui a pouco, não sei se daqui um mês, uns 2 meses,
Aí vai depender muito dos trabalhos ainda. E só deixar, então, dia 5/2, às 20 horas, vai ser quarta ou quinta? Vai ser o curso, então vai ser o tema da nossa live, vai ser sobre Hofstaff, ou seja, Hoff junto com a Joelma. A Joelma ela é TSB e também está se formando em estética e cosmetologia. Então, a profissional, né, que nos acompanha aqui em todos os nossos cursos já há bastante tempo. Então, ela tem muita experiência, muito conhecimento. E aí a gente vai trocar umas palavrinhas com ela, vamos falar aí do conteúdo desse curso e tentar explicar a importância disso dentro de uma clínica, né? Seja de qualquer uma das profissões da saúde estética. Então, queria agradecer de novo, professor Diogo Mello, agradecer a todos que nos ouviram, foi bastante gente mais uma vez, graças a Deus. Queria convidá-los para a próxima live, já falei do canal do YouTube. Diogo Mello, é nós outros mais uma vez, meu amigo, e a gente vai se falando aí. Foi um prazer enorme estar aqui trocando uma ideia com você. Valeu, muito obrigado. Essa live da Joelma, que vai ser a próxima, vai ser realmente fantástica, porque nós não crescemos sozinhos. Sozinho ninguém vai para lugar nenhum. E ter uma equipe, ter um staff, ter uma profissional ao seu lado que te levanta quando você às vezes precisa, é a função que normalmente a gente chama de secretária. Mas ela não é apenas uma secretária. Ela é o seu braço, é a sua perna, é quem te dá força para caminhar quando você não tem força. Então, ter uma secretária que realmente faz parte da sua equipe muda a forma de você viver o seu dia a dia. Porque é aí que você cresce. Você só cresce se a sua secretária cresce junto com você e se ela faz você crescer. Caso contrário, você nunca crescerá. Então, esse curso vai ser um curso que, assim, o profissional que entender o que esse curso vai fazer por ele, ele vai crescer em 1 ano aquilo que ele não cresceu em 10. É um curso que é fantástico, é sensacional. E quando teve essa ideia ali, quando você tocou nessa, eu falei, cara, isso é monstro, isso daí é outro nível. Então, fica o convite aí para vocês poderem estar na semana que vem, nessa live, com a Joelma, tá? E muito obrigado pelo convite mais uma vez, né? É sempre um prazer poder trabalhar junto com todos vocês aí, tá bom? Foi? Obrigado, Diogo. Fica com Deus, obrigado a todos e até semana que vem. Abraço. Prontinho. Então, mas o salvar não é aqui, ó. Encerrar agora.